Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ander e estou aqui para compartilhar com você algo que eu tenho meditado e pensado nesses dias, sobre o fato de eu não ser igreja, mas sim nós sermos igreja. Há muitos anos atrás, as pessoas falavam, vamos à igreja. Meus pais falavam para mim, Ander, hoje nós vamos à igreja. E quando as pessoas falavam igreja, se referiam ao prédio, ao templo. Depois de muitos anos, as pessoas entenderam que o templo é apenas um lugar de reunião. Hoje também nós nos reunimos nas casas. Hoje tem a reunião dos discípulos nas casas. Tem o discipulado pessoal, o acompanhamento pessoal. Mas o fato de ser igreja não é algo só referente ao templo. E nós entendemos isso e começamos a falar isso. Que aquilo não era igreja, mas sim nós éramos igreja. Mas ao falarmos que nós éramos igrejas, nós começamos a dizer, você é igreja, eu sou igreja. E esse sentimento de eu ser igreja sozinho, esse pensamento de eu ser igreja sozinho, tem gerado uma ruína espiritual no meio dos discípulos de Jesus. Eu tenho visto até mesmo amigos meus tropeçando na fé porque estão sozinhos. Porque a fé não foi feita para ser vivida sozinha. Eu sozinho não sou o corpo de Cristo. Eu sozinho não sou igreja. Igreja é o ajuntamento dos discípulos de Jesus. É a união, a unidade dos discípulos de Jesus. É um corpo cheio de membros, vivendo para um propósito, para o propósito de Cristo, para a visão de Cristo. Eu e você só podemos ser igreja se nós estivermos juntos. O Senhor Jesus falou que onde 2 ou 3 estiverem, Ele estaria ali. E isso significa igreja. Quando nós vemos na igreja primitiva como os discípulos viviam, nós vemos que eles viviam apenas o exemplo que Jesus vivia com os discípulos, porque Jesus vivia o tempo todo com os 12. Eles tinham tudo em comum, tinham até um tesoureiro para administrar o dinheiro de todos. Não era só o dinheiro do ministério de Jesus, era o dinheiro da vida deles. Eles administravam aquilo porque eles viviam como uma igreja. Jesus viveu assim com seus discípulos para nos ensinar a ser igreja. E os discípulos, os apóstolos, então repetiram isso na igreja primitiva. E nós vemos ao longo do livro de Atos várias menções que o povo sempre estava reunido em comum, servindo uns aos outros. Se você for ver no Novo Testamento, um dos textos, uma das palavras que aparecem mais nos textos é uns aos outros. Por quê? Porque isso é igreja. Eu não tenho como ser corpo de Cristo sozinho. Eu sozinho não me basto. Eu preciso de outros discípulos de Jesus. Por isso que Ele criou a igreja, para que uns aos outros se ajudassem. Por isso que Ele concedeu dons aos homens, para que uns servissem aos outros. Não tem como ser igreja sozinho. Igreja não é algo no singular, é algo no plural. Igreja é coletivo, igreja é comunidade. Então eu e você precisamos entender que não é verdade que eu sou igreja sozinho. Sozinho eu sou apenas um embaixador de Cristo, um discípulo, mas eu preciso estar junto com aqueles que também são discípulos de Jesus, porque isso faz com que a expressão de Cristo na terra tenha uma proporção muito maior. O mandamento de Jesus é que nós amássemos uns aos outros, servissem uns aos outros. Isso é igreja. Igreja não tem a ver com prédio, é verdade. Mas também a igreja não tem a ver com eu ter a minha fé sozinho, isolado, dentro da minha casa, do meu apartamento, com a minha família somente. Igreja tem a ver com várias pessoas, com as suas múltiplas personalidades, seus múltiplos dons, seus diversos talentos, servindo uns aos outros, para edificar o corpo de Cristo. Se eu perder a minha mão e minha mão estiver jogada num canto, eu não posso apontar para a minha mão e dizer, ali está o meu corpo, porque a minha mão sozinha não é o meu corpo.
ela faz parte do meu corpo estando ligado nele. Mas se ela não está, ela não tem serventia nenhuma. Quando um papa falou que fora da igreja não há salvação, lógico que ele estava referindo à igreja católica, mas a verdade é que fora do corpo de Cristo não há salvação. Porque é pelo corpo que passa a vida. É pelo corpo que passa as ordens de Cristo do cabeça. Eu e você precisamos entender, para sermos de fato uma igreja relevante, uma igreja transformadora, nós precisamos entender que sozinho nós não somos nada. Igreja é coletivo, igreja é comunitário e nunca vai ser e nunca foi algo individual. Se você curtiu, compartilhe, encaminhe para os seus amigos essa mensagem. Também comente abaixo aí nos comentários, deixe a sua opinião. Vamos juntos entender mais e crescer mais sobre as coisas do reino. Somos todos uma igreja